Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 10 de junho, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 12, versículos 38 ao 44, que diz assim: Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentado nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, podemos ressaltar 2 pontos. O primeiro é justamente a exortação que Jesus faz à multidão e, de modo particular, os seus próprios discípulos, quando ele diz: Tomai cuidado com os doutores da lei. Tomai cuidado com os doutores da lei. Isto é, tomai cuidado com aquilo que vivem os doutores da lei. Eles são fingidos, eles são hipócritas, eles buscam os primeiros lugares, eles querem ser bem vistos por todos, buscam os primeiros lugares, buscam status, buscam aparência. Tenhamos muito cuidado ao que nosso Senhor está dizendo. Nós somos tentados a buscar essas coisas ainda hoje. Por isso é preciso estarmos vigilantes. Estarmos vigilantes, termos cuidado para não sermos como os doutores da lei. É o primeiro ponto. É o primeiro ponto. O segundo ponto é quando diz que Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas. Jesus estava observando as pessoas indo ao cofre e fazendo a sua oferta, dando as esmolas. E Jesus percebeu que ali havia muitas pessoas ricas que iam depositar suas esmolas no cofre. Mas apareceu ali uma pobre viúva que só tinha 2 moedas e que ofertou as 2 pequenas moedas. Como vai dizer Jesus no Evangelho, não valiam quase nada aquelas 2 moedas. Só que Jesus chama os seus discípulos e diz: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas, porque todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Ela ofereceu tudo o que possuía para viver, não foi as sobras. Meu povo, essa atitude da pobre viúva nos faz pensar na nossa atitude com relação a Deus, na nossa atitude, na nossa vida com relação a Deus. Nos faz pensar no nosso amor
para com Deus? Nós amamos a Deus? Olhando para a nossa vida, o que que nós podemos perceber de uma forma concreta naquilo que diz respeito ao nosso amor a Deus? Quem ama se dá. Quem ama vive o dom de si. Quem ama se entrega, se sacrifica, se despoja, serve. Quem ama não coloca medidas. Isso aqui nós podemos aplicar a tantas situações da nossa vida, ao nosso próprio serviço a Deus, aquilo que nós fazemos pelo reino de Deus, aquilo que nós fazemos na igreja, nosso trabalho, o nosso trabalho pastoral, a nossa missão de evangelizar. Sim, porque nós podemos estar dentro da igreja e oferecer a Deus simplesmente as nossas sobras, as sobras do nosso tempo. Ah, eu só sirvo a Deus quando eu tenho um tempo. Então, interessante é que às vezes a gente encontra pessoas que são ocupadíssimas em sua vida pessoal, familiar, pessoa que trabalha, pessoa que cuida dos filhos, cuida da casa, da família, do esposo, mas que estão ali na igreja, comprometidos com a evangelização, que estão ali ofertando tudo que tem, isto é, a sua própria vida, em prol do anúncio do Evangelho. A pessoa que está ali se desgastando pelo Evangelho, para que a palavra de Deus chegue a muitos corações. Isso é amor. Isso é amor. Mas também há muitos que, como aquelas pessoas ricas, que davam o que sobrava. Não fazia nada de extraordinário. Então, fazia o seu serviço, o seu trabalho pastoral, uma coisa muito light, fazia de qualquer jeito, ou do seu próprio jeito, ou quando se tinha tempo, né? Ou seja, manifestava pouco amor, ou manifesta pouco amor. Essa é a grande questão. Porque quando não se ama, então não existe doação, não existe serviço, não existe sacrifício, não existe o dar-se a si mesmo. Mas quando se ama, quem ama não consegue calcular, não consegue calcular, dá tudo que tem, porque ama, porque ama. Nós ficamos de qual lado? Do lado daqueles homens ricos que davam o que sobrava? Ou nós estamos do lado daquela pobre viúva que, mesmo que aquelas 2 moedas não valessem quase nada, mas era tudo que ela tinha, e ela ofertou tudo, e ela deu mais do que os outros, porque ela deu tudo o que possuía para viver. De que lado nós estamos? Do lado daqueles que amam e que desejam entregar-se a Deus, à igreja, no serviço, em prol do evangelho e da evangelização? Ou do lado daqueles que não amam e que, portanto, não se doam e que, portanto, inventam desculpas para não servir a Deus? Que essa palavra nos questione, nos faça refletir e pensar, e que o Espírito Santo renove em nós o dom do amor. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.